Hoje pela manhã, a gente fez o que eu chamei de anatomia da exclusão. Nós estamos fazendo aí algumas reflexões a partir das ideias de um teólogo croata chamado Miroslav Volf, que é o autor de um livro chamado Exclusão e Abraço. E a partir de algumas ideias dele, a gente tem caminhado aqui para compreendermos melhor o movimento do Evangelho no acolhimento, na recepção do outro, não é? Na misericórdia, na compaixão, no perdão, na extensão da graça ao outro através da nossa vida. Isso porque o tema geral da nossa igreja esse ano é abençoados que abençoam. E muitas coisas que o Miroslav Volf fala nesse livro tem muito a ver com o que nós estamos refletindo ao longo desse ano todo. Aqueles que foram abençoados, agraciados por Deus, se tornam canais de graça e de bênção para os outros. E hoje pela manhã eu fiz a anatomia da exclusão. Nós fizemos uma espécie de dissecação aqui do que é a mentalidade da exclusão, de onde ela brota, quais são seus pressupostos, como é que ela se desenvolve e no que é que ela se firma. E eu quero fazer a mesma coisa essa noite, só que com referência ao abraço. Assim como fizemos a anatomia da exclusão pela manhã, nós vamos fazer a anatomia do abraço. E eu queria ler 2 episódios que vocês conhecem muito bem, porque são 2 episódios na Bíblia muito populares. Inclusive por quem não sabe nada de Bíblia, também são muito conhecidos. Um é um trecho da parábola do filho pródigo, que é justamente esse trecho que fala do gesto do pai em abraçar. No capítulo 15 de Lucas, que é onde se encontra a narrativa dessa parábola, no verso 20, diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Essa é a cena que nós queremos destacar nessa parábola. O segundo episódio, que eu vou usar como episódio base para a nossa reflexão, para essa anatomia que vamos fazer do abraço, também um episódio muito conhecido, universalmente conhecido. E que no capítulo 19 de João, no verso 18, vem descrito da seguinte forma: ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Então o primeiro trecho é da parábola do filho pródigo, da chamada parábola do filho pródigo, mais convencionalmente chamada de parábola do filho pródigo, porque na verdade é a parábola dos 2 filhos. Aliás, se a gente levar a sério aquilo, é a parábola mais do segundo filho do que do primeiro. Mas tanto lá naquela parábola que você vê o pai abraçando o filho, quanto aqui na narrativa da crucificação em João, em que Jesus Cristo foi crucificado de braços abertos. Sobre esses 2 episódios, sobre essas 2 cenas que nós vamos falar essa noite, e a gente vai usar justamente esses 2 episódios para fazermos hoje a anatomia do abraço. Bem, seguindo a nossa caminhada, justamente aquilo que nós temos nos proposto a fazer nessa caminhada, nós temos aí, obviamente, o nosso convívio com pessoas que são diferentes de nós, pensam diferentemente de nós, têm ideias diferentes de nós, possuem temperamentos diferentes, possuem histórico diferentes. E mesmo essa pluralidade de diferenças
esse convívio com as diferenças acontece não só em vários setores da nossa vida, mas também, muito especialmente, na comunidade de fé. O que faz essa pluralidade da comunidade de fé é justamente o fato de sermos todos em Cristo, inclusive, entretanto, diferentes. Esta noite, eu queria convidar para que você refletisse comigo, mas você que está em determinadas situações. Convido, por exemplo, você que está com seu relacionamento com alguém rompido e isso o machuca e o fere. Houve uma ruptura, você está trazendo mágoas e ressentimentos no coração, talvez a outra pessoa também esteja, e seja justamente isso que impede vocês dois de se acertarem, de reconciliarem-se. Ou então você que traz feridas, marcas na sua vida, porque foi topando, foi convivendo com pessoas que foram machucando você de alguma forma, que marcaram a sua vida negativamente, que podem ter talvez até traumatizado você. Não são raras as histórias de pessoas que levam para a sua vida toda marcas de traumas causados até por seus próprios familiares ou por seus próprios pais. Não são raras essas histórias. É você que tem essas feridas ainda sangrando, não fechadas, não resolvidas. É você que eu quero convidar para refletir agora comigo. É você que está agora com lembranças de alguém que tenha prejudicado você, que tenha traído você, que tenha enganado você, que tenha causado prejuízos a você de alguma forma. E isso está despertando em você os piores sentimentos, está despertando em você as piores emoções e está atrapalhando sua vida, porque ninguém é feliz carregando amarguras, carregando ressentimentos, carregando lembranças ruins. Bem, essa noite eu estou convidando você que possui algum motivo para resolver coisas não resolvidas em você e no seu relacionamento com outros, e que precisa partir justamente da compreensão do que o Evangelho chama de abraço. Você podia facilmente eliminar, excluir, tirar essa lembrança, essa pessoa, esse convívio da sua vida, mas não é exatamente assim que as coisas acontecem. A gente não pode jogar para baixo do tapete muita coisa que tem a ver com sentimentos em nós, dentro de nós, que nós precisamos resolver. E há certas coisas que nós só resolvemos através de posturas de reconciliação, de perdão, através do abraço, através desse gesto de abraçar e de acolher e de trazer para perto, por mais que a pessoa tenha nos ferido, nos magoado, nos prejudicado, nos traumatizado, por mais que nós estejamos com a nossa história repleta de más lembranças, esse ressentimento, essa amargura, esse sentimento ruim não pode continuar no seu coração. É preciso que você resolva isso. E parece que isso é algo fundamental na nossa saúde emocional, tão fundamental, que o Senhor Jesus Cristo, inclusive, disse que nós precisávamos, na nossa oração, colocar esse outro, para que a oração, em vez de mexer com Deus, ela mexesse com a gente.
Normalmente a gente pensa em oração como uma espécie de ferramenta para mexer com Deus, para que Deus realize algum prodígio, para que Deus faça algum milagre. Mas nesse caso, quando Jesus diz que devemos orar, a oração é uma ferramenta para que nós sejamos mexidos, para que o nosso coração seja mexido. E aí quando Jesus Cristo diz, olha, você tem alguém que feriu você, se tem alguém que magoou você, se tem alguém que provocou em você sentimentos ruins, e o que Jesus Cristo chama de o inimigo, aquele que nos faz mal, aquele que nos persegue, aquele que faz com que nós tropecemos, aquele que tem alegria em nos ver sofrer, aquele que fez armadilhas para nos prejudicar, aquele que tem um prazer sádico em nos ver chorando, aquele que nos abandonou, aquele que não foi solidário, aquele que por mais que precisávamos dele, quando mais precisávamos dele, ele nos deixou, ele nos abandonou e simplesmente nos ignorou e desprezou. Esse que Jesus Cristo chama como o inimigo, ou aquele que fez algo contra mim, é sobre ele que eu preciso orar. Porque aí a oração não é para que Deus mexa com alguma coisa, é para que Deus mexa comigo. Então é extremamente importante para que nós mantenhamos o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde emocional, que nós acertemos essas coisas, que nós limpemos esse horizonte. Porque ninguém vive em paz carregando essas raivas, essas mágoas, esses ressentimentos. Ninguém vive em paz carregando esses ódios. Ninguém vive em paz carregando esses sentimentos de vingança, essa expectativa pela vingança, por pagar na mesma moeda, por fazer com que o outro também se prejudique. Ninguém vive em paz com isso. Tem uma música muito bonita de um compositor nosso aqui, da música popular brasileira, em que ele diz, por exemplo, que o ciúme lançou sua flecha preta e ela fez a sua ferida na nossa garganta. É exatamente o que esse tipo de sentimento faz. Quando a gente lança essa flecha com o sentimento ruim do ciúme, da inveja, da mágoa, do ressentimento, essa flecha vai ferir a nossa própria garganta. Somos nós que vamos sangrar. Somos nós que vamos ficar feridos. Então a única coisa que nós podemos fazer para resolver isso é nos refugiarmos no ensino do abraço, no que o Evangelho nos coloca como remédio santo, como cura santa, como milagre para fechar essas feridas, para acabar com essas mágoas, para dissipar esses ressentimentos, para dissolver essas feridas, para cicatrizá-las. O Evangelho nos coloca o abraço, o perdão, a misericórdia, a compaixão, como resultado, como caminho, como ponte, para que resolvamos isso. Então vamos fazer essa anatomia do que é esse abraço. Vamos dissecar aqui esse abraço do Evangelho e vamos entender como é que funciona a mentalidade do abraço. Hoje pela manhã a gente viu como funciona a mentalidade da exclusão. Mas há uma outra mentalidade, que é a mentalidade do Evangelho, a mentalidade do ensino de Cristo, a mentalidade da graça de Deus. Eu estou falando em mentalidade porque ela é inclusive uma expressão paulina, bíblica, quando Paulo diz que é na nossa mente que acontecem as coisas. É aqui que acontecem as mudanças. É a nova mentalidade ou a nova mente em Cristo produz uma nova vida, uma nova postura, uma nova visão e novos sentimentos. Tudo é uma questão
da mente ser nova em Cristo, dessa mentalidade, ou dessa maneira de raciocinar, dessa maneira de sentir, dessa maneira de reagir. É isso que muda na estrutura mental da gente, quando a mente está em Cristo, ou quando nós temos a mentalidade ou a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E como é que funciona então a mentalidade do abraço? E aí eu vou recorrer a uma figura que o próprio Miroslav Volf usa, que eu gostei demais dessa ilustração que ele dá, que é os 4 movimentos do abraço. Não é? Você prestando atenção em como é que o abraço acontece, há aqui nesse gesto de abraçar 4 movimentos que se seguem e que dão forma a esse gesto e que tornam esse gesto concreto. Isto é, o abraço não acontece só por causa da intenção do abraço ou só por causa do desejo do abraço. É preciso que haja o gesto do abraço. Quando a gente diz, olha, um abraço para você, a gente diz isso no telefone, na chamada de vídeo, no e-mail que a gente passa, a gente está dizendo um abraço para você, porque não tem como abraçar a pessoa por e-mail, não tem como abraçar a pessoa por chamada de vídeo, não tem como abraçar a pessoa numa ligação telefônica. Então a gente diz um abraço para você. Mas quando nós estamos diante da pessoa, nós abraçamos. O gesto do abraço acontece. O gesto do abraço se torna concreto, real. E esse gesto do abraço, ele se dá em 4 movimentos. E aí eu quero citar rapidamente o que é que o Miroslav Volf diz lá no seu livro sobre isso. O primeiro movimento do abraço é abrir os braços. Ou é o gesto de se tornar acessível ao outro. Quando você chega e abre os braços para o abraço, você está dizendo que está pronto para abraçar, que está disponível para abraçar. Essa iniciativa é importantíssima, porque sem essa iniciativa de se abrir os braços, não acontece o abraço. Você primeiro abre os braços, e aí eu gostaria de lembrar que essa iniciativa sempre é daquele que carrega em si a própria proposta do Evangelho. É sempre o mais maduro e o mais forte que toma essa iniciativa. Você veja lá no Jardim do Éden, Deus é que tomou a iniciativa de ir atrás do homem e perguntar: Adão, onde estás? O próprio Jesus Cristo na casa de Zaqueu disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A iniciativa é de Deus. A iniciativa de trazer Gomer para casa foi de Oséias, do profeta Oséias. Aqueles que conhecem a história do profeta Oséias sabem como é que aconteceu aquilo. E como é que Oséias toma a iniciativa de buscar Gomer na feira da prostituição e de trazê-la de volta para casa. Ele tomou essa iniciativa, como o próprio Deus tomou a iniciativa de enviar seu Filho a nós. Então a iniciativa é sempre daquele que conhece, daquele que sabe, daquele que crê, daquele que entende o espírito do Evangelho, daquele que entende o espírito da graça, o espírito da misericórdia, o espírito da compaixão. Então, o primeiro movimento, que é o de abrir os braços, é o movimento de dizer: estou aqui, estou acessível, estou disposto, estou dando o primeiro passo, estou tomando a iniciativa. O segundo movimento é o movimento de aguardar. Porque você abre os braços e aguarda. O abraço é uma coisa que tem que acontecer de ambas as partes. Você não abre os braços e agarra a pessoa para trazê-la a você. Você abre os braços, diz que está disponível, diz que está acessível. Olha, estou pronto a dialogarmos, estou pronto a nos entendermos, estou pronto a aceitarmos nossas diferenças. E aguarda, porque o outro também tem que querer. Quer dizer, nem Deus
obriga o pecador a se arrepender, o coração endurecido a se quebrantar. Deus não consegue fazer com que a pessoa seja obrigada a isso. Deus abre os braços e aguarda. Até porque o outro também tem que ter esse espaço livre para decidir se quer ser abraçado ou não, se quer aceitar a proposta de reconciliação ou não. Porque pode ser que não aceite. Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, veio para o que era seu e os seus não receberam. Não é? Então pode ser que haja rejeição. Você faz a sua parte, tomando a iniciativa, se abrindo para o abraço, mas pode ser que não resulte no que você espera. Isso é possível acontecer também. Então você abre os braços e diz: pronto, eu estou aqui, estou tomando a iniciativa, vamos acertar. E aguarda. É o segundo gesto, o segundo movimento é o movimento de aguardar. O terceiro movimento é o movimento que envolve. Aí o abraço envolve o outro, porque o abraço está aceitando o outro por inteiro. O outro como ser humano que ele é, o outro como próximo, o outro como semelhante, o outro como alguém que também foi criado por Deus e tem a imagem de Deus gravada nele. Esse envolvimento do terceiro movimento, esse envolver o outro, é o acolhimento em si, é fazer com que o outro se sinta envolvido, acolhido, recebido. O momento do envolvimento é o momento em que aquele instante de graça se torna concreto, tangível, tocável. O outro está aqui nos meus braços, nós estamos aqui abraçados. Nesse momento há uma simbiose, nesse momento há uma harmonização que não pode ser descrita com palavras, porque às vezes os sentimentos que um abraço transmite, eles não são descritos com palavras. O gesto já está dizendo tudo. Aquilo que as duas pessoas estão sentindo ali já está dizendo tudo. Então, abrir os braços, aguardar, envolver. E aí vem o quarto movimento, que é abrir os braços de novo. Porque aí, cada um tem que continuar seguindo sua própria vida. A outra pessoa, ela é uma outra pessoa, ela tem a identidade dela, ela tem o caminho dela, ela tem o jeito dela, ela tem a vida dela. E você também tem a sua identidade, tem o seu jeito, tem a sua vida. Então, houve esse momento de reharmonização, de acerto de contas, e agora eu desvencilho o outro, e o outro me desvencilha. Porque agora a gente pode viver em paz. Agora os nossos sentimentos estão harmonizados. O pai, quando abraça o filho, na parábola do filho pródigo, o filho aprendeu ali um monte de coisas. O pai também aprendeu um monte de coisas. E aí os dois estão preparados agora para seguirem suas jornadas, para seguirem suas vidas, para seguirem seus caminhos. Mas houve a solução do impasse, houve a solução dos ressentimentos, houve a solução da perturbação interior, houve a solução da mágoa e da amargura, houve a solução com o gesto de abraçar. Então esta é a primeira cena, o primeiro episódio da parábola. O abraço é feito desses quatro movimentos. O abraço do pai no filho foi feito desses quatro movimentos. Mas eu quero partir para o outro episódio que nós lemos, que é o episódio de Cristo crucificado. E quando eu disse a vocês que a gente abre os braços para tomar iniciativa, é interessante que exatamente o gesto de Cristo na cruz foi o gesto dos braços abertos. É com os braços abertos que Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
É com os braços abertos que Jesus Cristo diz a João: eis aí a sua mãe, e diz a Maria: eis aí o seu filho. Quer dizer, não só ele trazendo as pessoas a ele, mas promovendo esses cuidados mútuos e recíprocos entre as pessoas. Foi com os braços abertos que Jesus Cristo disse: tenho sede, assumindo toda a abrangência e profundidade do seu sofrimento por nós, mostrando que ali estava nos substituindo e pagando por nós a nossa redenção, o nosso resgate, a nossa salvação. E foi com os braços abertos que João então disse que ele foi crucificado, e 2 malfeitores foram crucificados com ele, um de cada lado, ao alcance das suas mãos, ao alcance do seu abraço. E é aqui que eu quero fazer com você 3 reflexões a respeito desses braços abertos de Cristo, desse abraço que Cristo deu no mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui, 3 simbolismos que também nos servem como anatomia desse abraço. O abraço de Cristo na cruz estava abrindo espaço para o outro. Quando Cristo é crucificado de braços abertos, ele está abrindo espaço para considerar o outro, para trazer o outro, para acolher o outro. Não há reconciliações, não há acertos, não há restauração de relacionamentos, não há perdão, não há compaixão, se não houver esse espaço aberto para o outro. Se só o que eu penso vale, se só o que eu sinto vale, se só o que eu falo vale, se só a minha visão do que está acontecendo vale, eu nunca paro para aceitar o outro, para acolher o outro, para conversar com o outro. Esse momento da crucificação é o momento em que Cristo abre espaço para o outro, porque afinal de contas foi o outro que fez com que ele viesse. Jesus estava sendo crucificado não por causa dele, por causa do outro. Desse outro que sou eu, desse outro que é você, desse outro que é o mundo inteiro. Ele abre espaço para isso, ele abriu espaço para Zaqueu, ele abriu espaço para Maria Madalena, ele abriu espaço para Pedro, ele abriu espaço para o cego de Jericó, ele abriu espaço para Pilatos, ele abriu espaço para Herodes, ele abriu espaço para Judas. Alguns souberam se deixar abraçar por Cristo. Alguns se deixaram alcançar pela graça, outros não. Mas ele abriu espaço para todos. E nessa anatomia do abraço fica essa lição de Cristo para a gente. No nosso convívio com os outros, nós temos de abrir espaço para o outro. É preciso prestar atenção no sofrimento do outro. É preciso prestar atenção na dor do outro, na carência do outro, na necessidade do outro. Abrir espaço para o outro. É assim que acontece, em primeiro lugar, a salvação do pecador na crucificação de Cristo. A segunda coisa simbólica que a gente vê nessa crucificação de Cristo é a doação de si mesmo. Cristo, naquele momento de braços abertos na cruz, não estava doando uma coisa. Ele não estava doando algo. Ele não estava doando um presente que não fosse ele. Ele estava se doando. Agostinho de Hipona tem uma reflexão belíssima sobre o Salmo 73, que é aquele salmo da pessoa que começa a ver outros que não mereciam se dar tão bem na vida e se dão, e ele, que é tão justo, tão certo, tão devoto, tão apegado a Deus, tão cumpridor,
das suas obrigações religiosas, se vê prejudicado em uma série de coisas. E aí ele começa a questionar até a bondade de Deus, até que chega no final do Salmo. E ele reconhece que aquela fachada de sucesso, aquela fachada de vantagem é só fachada. E aí ele faz uma afirmação, tanto no início, quanto no final do Salmo, quando ele diz: Deus realmente é bom. Deus verdadeiramente é bom. Mas por que que ele pensou isso? Não porque Deus deu uma coisa para ele. Não porque Deus deu a ele a casa que o outro lá conseguiu. Ou porque Deus deu a ele o aumento que o outro lá conseguiu. Ou porque Deus deu a ele o carro novo que o outro lá conseguiu. E que ele via e dizia: por que que eu não tenho isso? Eu que sou justo não tenho isso e ele tem. Não porque Deus tenha dado para ele uma coisa, mas porque ele descobre que Deus deu a si mesmo. Que ele tinha Deus. Que Deus estava nele. Que o amor de Deus estava voltado para ele. Que Deus tinha se dado a ele por inteiro. E é essa reflexão final no Salmo 73 que muda a visão dele sobre tudo. E é essa visão que a cruz nos dá. Cristo doando a si mesmo. Mas aí quando a gente chega na primeira carta de João, João vai dizer exatamente isso. Aquele que deu a si mesmo faz com que nós possamos nos dar a nós mesmos aos outros. Isto é, o gesto da autodoação de Cristo, ele precisa ser reencarnado, repetido, reproduzido no nosso convívio com os outros. Não é uma questão de dar coisas, mas é uma questão de dar a si mesmo, de dar compreensão, de dar apoio, de dar companhia. Quantas vezes eu já falei para vocês que às vezes no auge do sofrimento de uma pessoa, ela não precisa de palavras. Ela não precisa que alguém fique buzinando no ouvido dela frases, chavões, sabe, que todo mundo fala. Às vezes ela precisa só que nós choremos com ela e que nós mostremos que a tristeza dela está nos comovendo profundamente. E nós também estamos profundamente tristes só porque ela está triste. E isso faz com que a pessoa veja que nós estamos ali nos doando, somos nós que estamos ali. Nós, naquele momento, somos o amparo daquela pessoa, porque ela sente que realmente, de fato, somos a companhia que ela precisa naquele momento. E a cruz nos dá esse segundo significado do abraço de Cristo na cruz, que é o de doar a si mesmo. Então a primeira coisa que nós precisamos para esse abraço é essa consciência de abrir espaço para o outro. Cristo abriu espaço para aqueles dois ladrões. Os dois ladrões tiveram espaço aberto. Um soube aproveitar, o outro não. Mas Cristo estava ali abrindo espaço. A segunda coisa é que Cristo mostra que doou a si mesmo. Estava se doando para os dois. Igualmente para os dois. Um aproveitou isso, o outro não. Mas Cristo estava lá se doando para os dois. E a terceira e última coisa que eu gostaria de acrescentar, como extremamente simbólico aqui nos braços abertos de Cristo na cruz, é que aquele sacrifício foi para sempre. A cruz foi uma vez só, valendo para a história toda. Para a história que veio antes da cruz e para a história que veio depois da cruz. Aquele evento servia tanto para quem já tinha passado pela história, porque olhou pela fé para o que aconteceria no futuro, e serve a nós que olhamos pela fé para trás e admitimos que aquilo também serviu para a gente. Aquele evento histórico conjugava todos os tempos da história nele, e as pessoas de todos os tempos estavam sendo beneficiadas, porque a cruz aconteceu para sempre. E aí a gente tem a carta de Hebreus
Toda a primeira parte da carta de Hebreus, o autor está justamente explicando isso. Aquele sacrifício não precisa mais ser revalidado. Ele não precisa mais ser repetido. Nenhum outro sacrifício precisa ser feito, porque aquele valeu para sempre, totalmente. E é justamente porque o sacrifício de Cristo valeu para sempre, que nós somos capazes de abraçar. E o nosso abraço também deve ser contínuo. Só há uma possibilidade para aqueles que são seguidores de Cristo: renovarem o seu abraço permanentemente, com as pessoas com quem convive, com as pessoas com quem lida, com seus familiares, com seus irmãos em Cristo, com desconhecidos. A disposição permanente de abraçar, de ter misericórdia, de ser ferramenta da graça e veículo da graça para abençoar aquela pessoa. Essa é a anatomia do abraço. Esse é o abraço do Evangelho. E é com você que eu disse que eu estava falando hoje à noite. A primeira coisa que precisa acontecer no seu coração é que você se deixe abraçar por Cristo. Aquele abraço de Cristo na cruz. Os braços abertos de Cristo para a cruz, eles precisam primeiro alcançar você. Onde você está. Você precisa ter a sua experiência com a graça de Deus, com o amor de Deus. Senão você não consegue reproduzir isso na vida de ninguém. É em você e é no seu coração que isso tem que acontecer primeiro. O abraço de Cristo primeiro precisa ser dado no seu coração e em você. E aí, a partir do abraço de Cristo dado em você, você tendo essa experiência verdadeira, real, com a graça de Deus, aí ninguém segura mais você, pode ter certeza. Aí a graça de Deus vai se tornar para você algo tão real, tão concreto, que ela vai se estender a outras pessoas através de você. E aí você vai ser capaz de perdoar, você vai ser capaz de vencer suas mágoas, seus ressentimentos, você vai ser capaz de acolher, você vai ser capaz de ser instrumento da graça de Deus, porque conheceu a graça. Você vai reproduzir o abraço de Cristo nos outros, porque se sentiu abraçado por Cristo e pela graça de Deus. Por isso é importantíssimo que primeiro você se deixe abraçar pela graça do Senhor, por Cristo que abriu os braços para abraçar você. Depois, reproduza isso, porque a graça de Deus, quando chega a nós, ela não é algo para ser retido em nós, é algo para fluir a partir de nós. E aí sim, você vai poder abraçar. A anatomia do abraço, em última análise, é essa: ser abraçado por Cristo para poder abraçar os outros. Ser abraçado pela graça de Deus para poder ser instrumento da graça para outros. Leve isso a sério. Leve isso muito a sério, porque disso depende a sua vida, e depende a sua saúde, e depende a sua alegria, e depende a sua bem-aventurança. E depende de ter vivido bem, ter vivido com gosto. Depende exclusivamente do abraço de Cristo em você. A gente vai louvar a Deus agora mais uma vez, enquanto você reflete sobre essas coisas e abre o seu coração para o abraço do Senhor Jesus Cristo em você.